a gente sempre tem um kata que a gente se identifica mais. Qual é o kata do Lyoto, hein? E por Olha, quê, né? assim, na verdade, eu nunca gostei muito de treinar kata, sabe? Era uma É. coisa assim que, nunca gostei muito. Eu sempre tentava fugir o máximo. Mas você sabe como meu pai é, né? Um cara muito Aham. tradicional e tudo. Não, kata que melhora, kata que tem que treinar. Então, eu treinei o Jite, que é um kata que quer dizer 10 mãos, né? Ju é 10, Te é mão, Jite. Era o kata mais curto que eu achei, entendeu? E é isso. E foi o kata que eu me especializei em treinar, em aplicar. E eu gostava muito desse kata, né? Dentro dos Tem uma katas, cena né? do kata aí, eu pedi para o Braulio colocar no ar, enquanto você fala aí do Dite. Ah, é, é. Então eu É. treinava esse kata, mas era uma coisa assim, né? Eu treinava porque tinha que fazer exame de faixa, eu treinava porque tinha que competir, mas não era uma coisa exatamente esse kata, tá vendo? Eu acabei de falar Aham, e eu aham. gostava muito desse kata porque era um Eu kata gosto muito desse curto. kata. É, eu estou fazendo um bunkai com bunkai, para quem não sabe, é a aplicação do kata junto com o meu irmão, entendeu? O Shinzo Matida. Mas é basicamente isso, né? Eu olho o karatê de uma forma muito ampla. Eu acredito muito em tudo que eu pratiquei, tudo que eu treinei, mas eu sempre acho que a gente está em evolução. Então, eu acho que mudanças acontecem e a gente tem que estar aberto para essas mudanças. Bacana. Tem uma parte no seu livro que você fala, e aí mostrando aí o seu irmão, o Shinzo, né? Isso. Você fala que uma parte que você disse no seu que precisa que a gente precisa ver a floresta, né, sem deixar de perceber as árvores. E eu queria te perguntar qual foi o momento mais difícil de contemplar a floresta. E aí você explica melhor para os nossos ouvintes o que significa, o significado disso, né? E qual foi o momento que foi mais difícil você contemplar a floresta, porque as árvores te chamaram mais a atenção, e o que você fez para superar isso? Olha, assim, Carla, quando eu falo a gente precisa contemplar o todo, porque o samurai dizia isso. Se você foca muito na folha, você não consegue ver a árvore. Se você foca muito na árvore, você não consegue ver a floresta. Isso é basicamente a luta em si, né? Se você ficar muito preocupado só com um soco, você pode tomar um chute. Se eu estou muito preocupado com um soco e um chute, o cara pode me agarrar e me derrubar. Então, na vida da gente, a gente tem momentos que a gente se preocupa tanto com os detalhes e a gente sabe que hoje, mais do que nunca, a neurociência provou que 90% das coisas que a gente imagina que vai acontecer, essas coisas não acontecem na nossa vida. Mas eu tive momentos muito duros na minha carreira profissional, né? Um momento que eu tive quando eu atravessei uma suspensão através do doping, né? Que eu me senti muito injustiçado com tudo isso. Isso foi um momento que eu não conseguia enxergar mais nada, sabe? Foi um momento que, assim, pela injustiça que foi, da forma que foi, porque, para quem não sabe da história, o pessoal veio me testar e eu avisei, eu estou tomando tudo isso aqui. E um dos suplementos que eu estava tomando, que vende no balcão de farmácia, né? Ele tinha sido extinto. Ele tinha sido extinto da lista alguns anos atrás, na Olimpíada de Londres, já tinha passado uns 3 anos, eu acho. Mas o site ele não avisava, sabe? Você entrava no site, porque o site ele mostra. Se você bota no suplemento, por exemplo, creatina, ele aparece bandeira verde, você pode tomar. E o site, eu botava o nome do suplemento, não aparecia nenhum nem outro. E como vendia no balcão de farmácia, e como eu avisei que eu estava tomando isso, eu não achei que eu teria que ser punido, sim, porque errei, mas não da forma que foi, entendeu? Eu peguei quase 2 anos de suspensão e eu Muito queria achar tempo, né? muito tempo para uma situação como Muito tempo. A foi. pessoa parasse de tomar, ela não teria nenhum efeito dele por mais de um mês. Nada, nada, nada. Sabe? Porque foi uma substância chamada 7-keto, que era para o estresse e continha DHEA, que na verdade as pessoas dizem que não serve para nada, mas que pode auxiliar, impulsionar a sua produção natural de testosterona, mas não provaram nada, sabe? Meus exames vieram praticamente limpos. O problema é que eu avisei, que eu falei que tomei. Então, isso me deixou muito inquieto durante praticamente 6 meses, sabe? Eu não conseguia enxergar mais nada porque eu perdi a gratidão por tudo nesse momento, eu perdi a esperança. Eu digo, poxa, sabe, fui muito injustiçado com isso, está errado, e eu queria achar um culpado, mas não tinha culpado. A responsabilidade sempre é nossa, a nossa vida. E a gente, às vezes, tenta achar o responsável por alguma coisa, sabe? Por isso que meu pai
e aí sempre falou para a gente desde o garoto, cada escolha sua, cada dia que passa, sabe? No nosso dia a gente tem várias escolhas, e essas escolhas elas são responsabilidade sua. Não é porque o outro mandou, não é porque o outro convenceu, é você que decide o seu caminho, não são os outros que decidem por você. E quando eu passei por essa situação, eu não conseguia entender isso. E aí, depois, uma conversa que eu tive com o Shinzo, meu irmão, ele falou assim, de outro, deixa eu falar um negócio para ti. Enquanto você não aceitar tudo isso, enquanto você estiver resistindo a tudo isso, do jeito que você está resistindo, você não vai conseguir superar. Você precisa aceitar. Isso é um fato, é uma realidade. Aconteceu, você está suspenso. Aceita e faz do limão uma limonada. Faz do que você pode fazer o melhor do que você tem. E não do que você não tem. Você não pode lutar agora. Você não pode. Faz o melhor. E aí a ficha caiu. Eu digo, realmente é verdade. Eu não posso estar aqui, mas eu passei 6 meses nessa situação. E aí eu não conseguia enxergar a floresta, como eu falei. Sabe? Eu só conseguia enxergar a árvore, só conseguia enxergar a folha, aquela situação, e deixei de enxergar a vida. Sabe? Porque tem tanta coisa boa na nossa vida. A gente olha, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma preparação para uma luta. E aí eu me preparo, eu tenho encontros com as pessoas da minha equipe, tenho encontros com a minha família. É legal, a gente troca informação, a gente se prepara. São momentos únicos, a gente não esquece mais. E aí você vai e perde a luta. Você só olha para a folha, você não consegue olhar para o restante. Quanta coisa boa teve, sabe? Quanta troca de energia teve, quanto crescimento você teve. E a nossa vida é assim. Como a gente é medido pelos nossos resultados dentro de uma sociedade, a gente só acaba que valoriza aquilo que dá resultado. Mas só que o fato de você encontrar com as pessoas, o fato de você aprender com as pessoas diariamente, traz resultados também que a gente não consegue enxergar. Só que a gente quer aquele resultado maior, que é a vitória, que é aquele resultado maior, né, que vai dar uma bolsa maior para você na luta, que vai dar. Que não está errado nada disso. Mas só que nem sempre é dessa forma. E se nem sempre é dessa forma, a gente precisa entender que a gente precisa passar melhor pelo caminho da vida. Senão a gente vai sofrer demais. Cada vez que a gente não olha para esse lado, a gente sofre demais.